Seja bem-vindo ao canal Só Pra Curioso. Hoje você vai conhecer a história do casal de bandidos mais famosos e procurados dos anos 30. Amado por alguns da população pelas suas histórias de aventura parecida de cinema e odiado por outros por cometerem crimes de assassinato e roubo. Clyde Champion e Bonnie Elizabeth, acusados de 13 assassinatos, sequestro e principalmente de assaltos. O casal viveram nessa vida criminal durante 4 anos, onde os dois foram mortos em 1934 por policiais a mando do Estado e a sua intensa vontade de vingar a morte de seus companheiros. Com a crise da Grande Depressão que o país passava, seria também uma das chaves para esses acontecimentos. Se quiser saber mais dessa história, venha comigo e confira tudo sobre Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde conheceram-se no Texas, em janeiro de 1930. Na época, Clyde, com 20 anos, era solteiro e Bonnie, com 19 anos, era casada com um criminoso que se encontrava preso. Logo depois, Clyde também foi preso por um roubo e enviado para a penitenciária. Ele escapou usando uma pistola que Bonnie tinha contrabandeado para ele, mas foi recapturado e enviado de volta para a prisão. Clyde, em liberdade condicional em fevereiro de 1932, voltou a se relacionar com Bonnie e retomou a sua vida de crime. Mais tarde, em 1932, Bonnie e Clyde começaram a viajar com Raymond Hamilton, um jovem pistoleiro. Raymond deixou o casal alguns meses depois e foi substituído por William Daniel em novembro de 1932. Ivan Buck Barron, irmão de Clyde, foi libertado da prisão no estado do Texas em 23 de março de 1933. Ao receber um perdão completo pelo governo, ele rapidamente se juntou a Clyde, trazendo a sua esposa, Blush, de modo que o grupo passou a contar com 5 pessoas. Essa quadrilha, conhecida como Barron Gang, embarcou em uma série de assaltos ousados que repercutiu em manchetes de todo o país. Eles escaparam da captura em vários encontros com os homens da lei, exigindo a intensificação dos esforços policiais durante um tiroteio com a polícia em Iowa, em 29 de julho de 1933. Buck Barron foi ferido mortalmente e Blanche foi capturada. Daniel Jones, que era frequentemente confundido com Petro Boy Floyd, foi capturado em novembro de 1933 em Houston, Texas, pelo xerife local. Bonnie e Clyde continuaram a fuga juntos. Na noite de 10 de junho de 1933, Clyde, com Bonnie no banco do passageiro, estava em alta velocidade ao longo de uma estrada rural no norte do Texas. A velocidade era tanta que, rapidamente, Clyde perdeu o sinal de desvio em uma ponte em construção. O Ford V8 do casal destruiu uma barricada e voou antes de cair em rio seco. O ácido escaldante derramado da bateria do carro esmagou e queimou gravemente a perna direita de Bonnie, corroendo sua carne e ossos em alguns lugares. Como resultado das queimaduras de 3º grau, Bonnie mancou para o resto de sua vida. Ela tinha tanta dificuldade para caminhar que às vezes pulava ou, quando necessário, era carregada por Clyde. Em 22 de novembro de 1933, já havia uma ordem de prisão para o casal. Embora a participação dos agentes do FBI tenha sido vigorosa e incessante, a sua jurisdição era apenas sobre a acusação de transporte interestadual de automóveis roubados. Cada pista foi seguida e avisos de procurados com impressões digitais, fotografias, descrições, registro criminal e outros dados foram distribuídos para todos os oficiais. Os agentes seguiram a trilha deixada pelo casal em muitos estados e em vários redutos da quadrilha, especialmente em Louisiana. A associação com Henry Mevin e a família de Mevin de Louisiana foi descoberta por agentes do FBI, quando eles descobriram que Bonnie e Clyde estavam dirigindo um carro roubado em Nova Orleans. É bom dizer que Mevin foi um dos criminosos que participava de assaltos junto com Bonnie e Clyde,
conhecido como membro final da gangue. Em 13 de abril de 1934, um agente da FBI, através da investigação nas proximidades de Louisiana, obteve informações definitivas que colocou Bonnie e Clyde em uma região remota, localizada no sudoeste dessa comunidade. A casa de Mavin não estava longe, como havia descoberto o agente que fez visitas ao local durante a busca por Bonnie e Clyde. Agentes especiais no Texas havia descoberto também que Clyde Bonnie tinha viajado no Texas a Louisiana acompanhado por Henry Mavin. O FBI e as suas autoridades policiais locais em Louisiana e no Texas concentraram-se na busca de Bonnie e Clyde. Naquela área, soube-se que eles, com alguns dos Mavin, tinham participado de uma festa no Black Lake, em Louisiana, na noite de 21 de maio de 1934, e que deviam retornar para a mesma área 2 dias depois. Antes do amanhecer, em 23 de maio de 1934, um pelotão composto por policiais de Louisiana e Texas, incluíram Frank Hamer como Texas Ranger, se esconderam em arbustos ao longo da estrada perto de Symes, em Louisiana. Bonnie e Clyde apareceram em um automóvel à luz da manhã e quando tentaram fugir, os policiais abriram fogo e eles foram mortos instantaneamente. O carro foi atingido por 167 balas de diversos calibres, sendo Bonnie atingido 23 vezes e Clyde 25. A violência dos disparos foi tanta que a mão de Clyde havia sido arrancada pelos tiros e os agentes funerários teve dificuldade em embalsamar os corpos devido à quantidade de buracos da bala. Ainda com os corpos estraçalhados por tiros, alguns dos envolvidos tentaram extrair lembranças macabras dos corpos de Bonnie e Clyde. Segundo o livro de Jeff Ginn, um homem tentou cortar a orelha de Clyde com uma faca do bolso, enquanto o outro tentava cortar o dedo do gatilho antes que alguns dos oficiais intervissem. Uma pessoa no meio de multidão conseguiu cortar mechas do cabelo e faixas do vestido ensanguentado de Bonnie. Clyde foi morto aos 24 anos e sua companheira Bonnie foi morta aos 23 anos. O mais bizarro dessa história é que a repercussão da morte de Bonnie e Clyde foi tanta que uma multidão estimada em 16 mil pessoas encheu as ruas, tentando ver a dupla caída. No dia seguinte, os familiares levaram os corpos para enterrá-los em Dallas. A história de suas mortes foi estampada nas primeiras páginas em centenas de jornais pelo país. Mortos, Bonnie e Clyde atraíram mais manchetes do que em vida. O fascínio de Clyde era tanto que dias antes de morrer chegou a escrever uma carta para Henry Ford, parabenizando pela eficiência do Ford V8. Bom, a história acabou por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aí embaixo, ative o sininho e deixe seu like. Até o próximo vídeo.